A maioria das propagandas desses jogos de celular que tem por aí fora, a gente sabe muito bem que não tem nada a ver com os jogos, né? As gameplays, que quando você vai ver o jogo em si, é completamente diferente. E por conta disso, eles acabam virando memes por aí afora na internet. Mas a gente tem um jogo específico que ficou famoso na internet não porque as propagandas têm uma gameplay diferente do que é o jogo em si, mas sim porque as propagandas em si são bem estranhas. E o jogo que eu tô falando é Lily's Garden. Você provavelmente já viu alguns streamers e youtubers grandes por aí fazendo reacts das propagandas desse jogo, né? Pois é, eu também já vi e foi assim que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Mas tem algumas coisas diferentes nas propagandas desse jogo em específico. Você sabia que, na verdade, as propagandas desse jogo contam uma história completa e bem confusa, estranha e bizarra até um certo ponto? Bom, se acomoda aí, prepara sua mente. Eu sou o Cyprus e vem comigo conhecer a história por trás das propagandas de Lily's Garden. Toda a história, todas as propagandas estão registradas lá no canal do YouTube do próprio Lily's Garden, que eu vou deixar aí na descrição aí embaixo para vocês verem, ou então aqui no izinho, dessa vez eu acertei o lado, aqui em cima, aqui no izinho, para vocês irem lá, darem uma olhada. São bastante vídeos, mas é 30 segundos no máximo cada um, então dá para ver todos eles ali com uma certa velocidade, vai. E a própria capa do canal do YouTube diz que é uma história confusa, um universo confuso, então imagine a gente para entender isso daí, né? E além disso, em algumas descrições dos próprios vídeos tem dizendo que a gente não sabe exatamente quando aconteceu aquele vídeo. Não se sabe exatamente se tudo que tá ali tá em ordem cronológica ou não. E é nosso trabalho aqui tentar desvendar toda essa história, colocar uma linha do tempo e descobrir o que tá acontecendo nesse universo. Vamos que vamos. O universo do Lily's Garden conta com vários personagens, sendo o principal deles, obviamente, a Lily, né, que é a nossa personagem principal, que a gente controla no jogo e tudo mais. Porém, nós temos alguns outros que vão sendo apresentados ao longo dos vídeos ali que vão passando. Começando com a Holly, que é a mãe da Lily, o Blaine, que é o ex-noivo dela. Temos também os vizinhos da Lily, Luke e Rachel, e as melhores amigas, Regina e Whitney. Alguns aparecem mais, outros aparecem menos, porém todos, querendo ou não, têm uma participação importante nessa história de fundo que tem, além das propagandas estranhas e bizarras e sugestivas que o pessoal reagiu e vocês devem conhecer muito bem, né? E para começar a desvendar essa história, a gente vai olhar um pouco para a vida de Lily, né? Algumas propagandas, elas mostram o dia a dia de Lily, como é que ela vive e tudo mais. E a gente consegue ver que ela tá morando num lugar que tá meio que caindo aos pedaços, talvez. Tem aquela cena do espelho caindo e quebrando, tem a cena dela rodeada de caixas, o papel de parede atrás dela todo rasgado e sujo. O que dá a entender pra gente que ela tá se mudando ou acabou de se mudar, alguma coisa assim, não fica especificado exatamente o porquê da mudança dela. Será que é por causa da mãe dela, para ela ficar mais próximo da mãe dela? Será que é porque ela quer uma vida nova? Ou mudança por amor? Ela tá apaixonada e quer se mudar? E aproveitando esse gancho de falando de amor, a Lily não tem tanta sorte assim no amor, né? Mesmo com a ajuda da mãe dela tentando conquistar os caras ali e tal, ela não tem tanta sorte assim. Ela vai vivendo a vida dela, fazendo as atividades do dia a dia, até que um belo dia ela conhece o Blaine, né? O Blaine é apresentado pra gente na propaganda. Ou mais precisamente, a bunda dele é apresentada pra gente na propaganda. É meio desnecessário isso, né? Mas a bunda dele aparece e ele entra na história a partir daí. E eles, Lily e o Blaine, começam a ter um caso, começam a ter um romance. E as coisas vão se intensificando e vão aparecendo na história. Bem sugestivo. Só vai piorar daí pra frente ao longo da história toda, né? Essa questão amorosa do jogo. Só que a Lily não tava tão satisfeita assim, né? Como a gente pode ver ali, depois de um romance que rolou, ela ficou meio desapontada com o desempenho do Blaine. Mas nada que uma máquina de lavar não resolva. Nada que uma máquina de lavar não resolva.
É. Só que aí surge um problema. A Lily descobre que ela tá grávida. E era uma gravidez indesejada. Como é que a gente percebe isso? Simplesmente porque ela vai no doutor, ela fica toda triste, né? Ela vai no médico, toda infeliz, tá lá com as perninhas abertas, dá pra ver os pezinhos dela e tal, querendo meio que abortar talvez. E logo depois que ela sai do médico, ela vai comprar vinho, comprar bebida. Álcool geralmente é contraindicado, as pessoas não tomam álcool se querem continuar grávidas. Só que, mesmo tendo essa gravidez indesejada, ela quer continuar tendo a relação com o Blaine, ok, tudo bem. Mas o problema disso é que o Blaine é um completo imbecil. Ele é todo egocêntrico, é um pão duro, né? Ele viu a conta seu correndo lá do restaurante. Além disso, ele trai ela o tempo todo. Tá sempre lá fugindo, né? Com marcas de beijo e tudo mais. Sempre traindo a Lily. Só que em algum momento porque não é especificado na série inteira, os dois ficam noivos. A gente só sabe disso porque o Blaine ele é apresentado pra gente como ex-noivo da Lily, mas a gente não sabe quando eles ficaram noivos, nunca é falado, mas são ex-noivos. E esse fato deles serem ex-noivos ajuda a entender algumas coisas que vão acontecendo aí mais pra frente na história. A Lily eventualmente descobre que o Blaine tá traindo ela quando ela encontra ali uma camiseta, uma mancha de batom no colarinho e depois ainda pega ele no flagra com a própria mãe, a Holly. Que situação. E isso tudo começou quando o Blaine ele viu a Holly pulando corda, né? E ele sentiu uma certa atração ali pelas suas habilidades. E além disso, meu Deus do céu, essa história. E além disso, a Holly em si, ela gosta de uma cachorrada, né? Ela gosta de uma safadeza. E a gente vê isso quando ela tenta incentivar a filha dela a ficar lá com o cara e tal, só que ela não estava muito interessada. Então ela, ok, vou lá. Pegar um noivo te traindo com a própria mãe deve ser motivo suficiente para terminar um relacionamento, né? Acho que pra Lily não é tanto, porque ela continua tentando ali ter o relacionamento dela com o Blaine, como se nada tivesse acontecido, só que a gente sabe que não dá tanto certo assim, né? O Blaine já não era tão interessado na Lily para começo de conversa. Eles dois começam a sair com o Luke e a Rachel, os vizinhos deles, e começam a ter uns programas de casal ali, fazer uns rolezinhos de casal e tudo mais, só que o Blaine ele não curte muito esse lance aí de rolê de casal não, e a Lily acaba reparando muito no Luke, ele vendo a relação dele com a Rachel, vendo como eles dois se dão bem e tudo mais, e ela começa a fantasiar a vida dela, abandonando o Blaine e indo morar com o Luke, eles dois se relacionando, é uma confusão, é amor pra lá, romance pra cá, todo mundo se pega, é uma loucura essa história. E o pior de tudo nem é isso, num desses rolês de casal, o Luke resolve pôr ali a sua mão suavemente na coxa da Lily, e né, fica aquela tensão ali, os dois casais, os dois homens na mão na coxa da Lilian, uma passação de mão pra lá e pra ela. Essa história não devia estar no YouTube não, hein? Enfim, né? Mesmo tentando continuar ali o seu relacionamento com Blaine, uma vez, um belo dia, ela acaba pegando ele, traindo ela de novo, dessa vez num restaurante com uma loira misteriosa que a gente nunca viu antes, e ela resolve fazer o quê? Conversar com ele? Ir para uma terapia de casal? Abandonar? Não, ela tem uma ideia melhor ainda. Ela fica grávida de novo. No momento que ela apresenta esse exame de gravidez positivo pro Blaine, obviamente o que o cara faz, sendo do jeito que ele é, ele mete o pé, ele sai vazado, vai-se embora, some da vida dela e abandona a Lily ali com seu teste positivo na sacada de casa. Mas espera, plot twist, era tudo plano da Lily o tempo todo. Ela forjou o exame de gravidez porque ela sabia que o Blaine ia abandonar ela e ela teve ali a separação que ela queria e o Blaine foi embora. E a partir daí entram na história a Regina e a Whitney, as melhores amigas de Lily. Elas começam a ter os programas dela, fazer os rolês de amiga e tudo mais. E tem lá, né, a cena das três aproveitando as máquinas de lavar, porque nenhum segredo deve ser escondido.
Por que que esses vídeos estão no YouTube? Vamos lá. E aí, chega o ano novo. Todo mundo se pegando pra lá, todo mundo se pegando pra cá. A Regina tá com um cara que elas conheceram num outro vídeo. O Blaine continua pegando a mãe da Lily. O Luke e a Rachel continuam juntos. Falando do Luke, vamos aproveitar pra falar dele agora. Tem uma cena lá que aparenta ali um detetive particular saindo do lixo, entregando um arquivo pra ele, que ele contratou um detetive particular pra investigar a vida da esposa dele, só pra descobrir que ela tava traindo ele com, rufem os tambores, o Blaine. Cara, é um mulherengo, pega a cidade inteira, né? E convenhamos também que aquela peruca loira lá da Rachel num restaurante com o Blaine não enganava ninguém, né? Pois é. E ele resolve, o Luke, né, resolve contar isso pra Lily, né? Conversa vai, conversa vem dos dois ali, Luke e Lily no barzinho. Os dois vão se entendendo, vão desabafando um com o outro e sai do barzinho, vai pra casa. E o que que a gente tem? Na hora que eles estão indo pro quarto, uma batida na porta. É o Blaine voltando pra casa, achando que ainda mora lá, que ele não foi expulso de casa. E ele não é atendido, obviamente. A Lily, ele fala pro Luke continuar indo pro quarto e tudo mais. Só que assim que eles entram no quarto, eles se deparam com o Blaine em cima da cama, esperando os dois. Os dois? Os dois? Os dois. Os três se olham, pensam um pouquinho e vapam. E a partir daí as propagandas agora começam a mostrar os três juntos, né? Uma briga entre o Luke e o Blaine de ficar com a Lily. Os três começam a ter um romance, um trisal, sei lá. Só que essas brigas entre o Luke e o Blaine começam a virar broderagem, até que tem a cena lá do acampamento dos dois, que tem cenas bem sugestivas, eu diria. A Lily vê isso tudo e resolve dar um pé na bunda dos dois. Exclui lá os dois do Tinder, né? Agora é ela sozinha por conta própria. E aparentemente, finalmente, ela vai conseguir viver feliz seguindo em frente a vida dela. Agora, saindo um pouco desse assunto, a gente tem uns fillers também que contam mais a história da Regina e da Whitney, né, que estão meio de lado. E basicamente é o Blaine pedindo a Regina em casamento, só que a Whitney, ela fica toda de coração partido porque aparentemente ela é apaixonada na Regina, o que é provado quando as duas moram juntas e tem um exame de gravidez, e elas estão todas felizes porque a Regina tá grávida, vão criar um neném junto, mas isso não importa porque não acrescenta em nada. O que importa é que depois disso tudo a gente tem uma cena da casa da Lily pegando fogo, sabe-se lá por quê. Ela perdeu a casa dela no incêndio e a gente não tem um motivo, a gente não sabe o que aconteceu. Só pegou fogo tudo. O que a gente sabe é que a gente tem as consequências desse incêndio, porque ela é obrigada a ir morar em algum outro lugar enquanto ela vai se acertando ali. E onde que ela vai morar? Na casa do vizinho dela, o Luke. Em nenhum momento mostra os dois fazendo as pazes, se reacertando, mas aparentemente o Luke aceita hospedar ela ali enquanto ela vai se acertando, e os dois começam a aprender a conviver muito bem. Eu diria bem até demais, porque o resultado dessa convivência é outra gravidez. E a partir daí as propagandas começam a mostrar a vida de grávida da Lily, né? E ao contrário do Blaine, o Luke, ele é todo empolgado pra ser pai. Acho que vamos ter um final feliz, hein? Só que não seria a história de Lily's Garden se não tivesse um plot twist. Quando a Lily vai fazer o ultrassom do seu novo bebê, ela faz uma ligação. E essa ligação, ela não é atendida, porque lá do outro lado do celular, a gente vê ele abandonado em cima de uma mesa com 2 taças de vinho e roupas jogadas no chão. Meu Deus, Luke, como é que você tem a capacidade de fazer isso com a Lily, cara? Ou será que é isso que os criadores querem que você pense? E quando a Lily tá pronta para dar à luz, ela faz uma nova ligação e a gente vê o Luke a caminho do hospital o mais rápido possível, só que infelizmente ele é atropelado por um ônibus e acaba morrendo no processo. Ou será que é isso que os criadores querem que você pense? De novo. O plot twist do plot twist é que, na verdade, não era pro Luke que a Lily tava ligando, porque ela sabia que o Luke não era o pai da criança. Na verdade, o tempo todo ela tava ligando pro Blaine. E quem é que pega a moto e vai em direção ao hospital? Na verdade, é o Blaine também. Além disso, é bem óbvio que o bebê não é do Luke porque, porra, olha essa criança, mano. Loira, olho verde, pele clara. Agora faz a combinação dos dois aqui, não tem nada a ver. Alguém faltou a aula de genética. Mas vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa na história da Lily e vamos olhar pra mãe dela, pra Holly, que ficou de lado esse tempo todo aí. A gente sabe que a Holly é narcisista, ela é meio extravagante, ela dá em cima de todo mundo.
conhece essa personalidade dela. Só que ao longo da história ali, né, tirando todo esse fato, em algum momento ela é atropelada por um ônibus. O pessoal gosta de atropelamento de ônibus aqui, né? E vai parar no hospital. E no meio do hospital, no meio da noite, alguma pessoa misteriosa vai lá e desliga o aparelho que tá mantendo ela viva. E quem é que foi que matou a Holly? É irrelevante, porque esse vídeo foi excluído do YouTube, mas o que ele contava era que basicamente eles estavam lá no funeral da Holly e a Lily foi lá dar uma olhada e a gente viu a mão dela se mexendo, provando que ela estava viva o tempo todo e que ela forjou a própria morte. E a gente só sabe que é a Holly que tá ali no caixão e não outra pessoa, porque ela é a única pessoa na série inteira que usa anel. E fora isso, tem um R escrito ali que podia ser de Regina ou de alguma outra coisa, mas não, é de De La Rosa, é o sobrenome da Holly. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual ela forjou a morte dela, mas enfim, ela forjou a própria morte e foi morar num asilo desconhecido por todo mundo, ninguém sabia onde ela estava mais. Depois de um certo tempo, a Lily acaba descobrindo e vai lá visitar a mãe dela, né? Ou para confrontar, ou só para rever a mãe, só que ela chega tarde demais. E a Lily, quando abre a porta para falar com a mãe, se depara com a mãe sentada no sofá, agora morta de verdade. E a partir daí a gente tem alguns flashbacks da Lily quando era criança, morando com a mãe e com a tia dela, e a relação entre as três. A tia acaba morrendo por algum motivo, e é um choque muito forte para Holly. E no episódio desses de Halloween, mais no futuro, quando a Lily é adulta, ela é assombrada pelo fantasma da sua tia e acaba arrastando ela para o submundo e fim. E acabou, é isso. Essa é a história, né? O fim da vida da Lily é basicamente ela sendo arrastada pro inferno pela própria tia porque ela não cuidou da Holly o suficiente. Mas aí nós temos o plot twist do plot twist do plot twist. Tudo isso, toda essa história, tudo que tá acontecendo, essa confusão, essa maluquice, na verdade, não passa de uma história fictícia. E eu não tô dizendo fictícia no sentido de ser uma história que o pessoal criou e colocou na internet. Eu tô dizendo no sentido de que tudo isso que aconteceu são episódios de uma mini telenovela. São todos roteirizados. É como se todos os personagens fossem atores o tempo todo e cada propaganda fosse um episódio de uma telenovela. E isso fica bem claro quando a gente vai analisar ali o canal do YouTube deles. O próprio canal ele se descreve como uma mini telenovela. Só que as pistas principais ali que fazem a gente chegar nessa conclusão são as descrições dos vídeos. Se vocês olharem bem as descrições de cada vídeo ali, eles têm algumas curiosidades. Por exemplo, o vídeo em que o Blaine abandona a Lily, tem lá na descrição dele dizendo o seguinte: curiosidade, Blaine realmente fugiu dirigindo, ele deixou a Lily e toda a equipe de filmagem esperando. A cena final da Lily esperando no escuro não estava no roteiro original. Então, o próprio vídeo, a própria descrição tá dizendo que tem uma equipe de filmagem e que existe um roteiro que é tudo uma gravação. E é lógico, tem outros vídeos que tem outras descrições, outras curiosidades, reforçando, né, essa ideia. Na verdade é tudo uma obra fictícia, que é tudo um filme, uma novela mesmo. E mais óbvio ainda do que isso, olhando lá a descrição, os personagens, eles são apresentados como se fosse um filme mesmo, né? Estrelando Lily como Lily, Holly como Holly. E é isso. Todas as propagandas que renderam não sei quantos reacts por aí na internet, na verdade é uma gravação de uma novela. Tem alguns episódios ali que fazem até referência a novelas, a seriados reais, né, da nossa vida real. E parece uma novela mesmo, se tu for parar pra analisar, né? Muita intriga, amor pra lá, traição pra cá, todo mundo se pega pra lá e pra cá, morte, gente forjando a própria morte, confusão pra todo lado. É uma loucura, parece novela de verdade, né? Não é só as propagandas em si que são malucas, a própria história, quando você consegue encaixar tudo, é uma maluquice que só. E essa foi a história por trás das propagandas do Lily's Garden. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história toda. Eu tentei dar uma resumida na linha do tempo e tentar achar uma lógica por trás dessa bizarrice toda. Comenta aí o que você achou. Não
se esquece de deixar o seu like se você gostou, e isso vai mostrar para mim que você gostou do vídeo e pro YouTube que o vídeo é bom, vai recomendar para mais gente. Além disso, compartilha para aquele seu amigo que reagiu a essas propagandas para ele tentar entender melhor o que raios é isso. Se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo quando vai sair vídeo novo com teorias novas aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto demais.